Oi, gente! Conforme eu prometi para vocês no vídeo passado, hoje eu vou detalhar tudinho sobre o meu primeiro trabalho em Portugal aos 58 anos de idade. Então, depois da vinheta, vocês vão saber tudinho. Gente, tô de volta! E para você que caiu de paraquedas aqui no meu canal, deixa eu me apresentar, né? Eu sou Ana Paula, eu tenho 58 anos de idade, sou de Recife, Pernambuco e sou aposentada. Fui professora universitária durante toda a minha vida, uns 35 anos mais ou menos. E hoje eu vou falar para vocês, sim, antes de eu falar sobre o meu emprego, deixa eu terminar de falar porque eu estou aqui em Portugal e desde quando. Eu estou aqui em Portugal desde o dia 7 de novembro do ano passado, 2022. E por que eu decidi vir para Portugal com meu marido, Marcelo? Porque a gente sentiu que precisava ter mais liberdade, liberdade de ir e vir, coisa que a gente não estava tendo mais no Brasil. Então, estamos aqui desde então, perto de completarmos um ano em Portugal. Bom, agora vamos direto para o assunto do vídeo. Mas antes, deixa eu pedir para vocês. Se inscrevam, ativem o sininho, deem lá seu like, compartilhem. É muito importante, viu, gente, que vocês façam tudo isso. Bom, primeira coisa, as dificuldades que eu senti para arrumar trabalho aqui em Portugal. Não que necessariamente eu precisasse trabalhar aqui em Portugal, porque eu sou aposentada, eu tenho a minha renda de aposentada e meu marido, Marcelo, ele trabalha ainda para o Brasil, daqui de Portugal, ok? Então, não era uma necessidade de ter uma renda para poder sobreviver, como é o caso da maior parte das pessoas que vêm aqui para Portugal. Mas eu tinha um sonho de saber, sentir na pele como é trabalhar aqui em Portugal, como seria, né? E outra, trabalhar em uma área completamente diferente da área de professora, né? Que foi o que eu fui a minha vida toda. Aí o que eu fiz? Preparei meu currículozinho no modelo europeu e saí distribuindo ele em vários e vários locais, fábricas, lojas, pastelarias, vários locais, gente. Eu não sei nem quantos currículos eu distribuí por aí. Até que assim, eu fiquei já achando desesperançada, né? Inclusive, num dos currículos que eu distribuí, numa tabacaria, eu perguntei à própria dona da tabacaria o que era que dificultava meu currículo de ser aceito. Aí ela disse que a primeira coisa era a minha formação. Então, eu tinha uma formação muito boa, mesmo que eu ainda não tivesse legalizado meus diplomas aqui para Portugal, mas só o fato de eu colocar no currículo que eu tinha uma formação muito boa, isso já dificultava deles me chamarem. Eles achavam que eu era boa demais para aquele emprego. E outra coisa é a questão da idade. Por mais que se fale que não existe preconceito em relação à idade, gente, existe sim. Então eu comecei a procurar emprego aos 57 anos, né? Comecei a trabalhar aos 58. Então você veja, eu só consegui esse emprego ou trabalho, né, aos 58 anos porque eu tive uma indicação de uma amiga minha. Não fosse assim, até hoje eu não teria conseguido trabalhar aqui em Portugal. Então a gente só consegue, com a minha idade, pela minha experiência, se você tiver indicação. Ok? Então eu tive indicação e passei a trabalhar numa cafetaria. Uma cafetaria muito boa, né? Uma cafetaria muito conhecida aqui em Barcelos. Eu não vou falar o nome, porque eu não pedi autorização para expor a cafetaria, mas eu passei a trabalhar numa cafetaria. E o horário de trabalho eram 9 horas. 9 horas que você tinha de ficar em pé e que você tinha de ser multifunções. Porque aqui em Portugal não existe isso. Você é atendente de mesa e você vai somente atender mesas. Não. Você tem de ser multifunções. Então,
A primeira dificuldade que eu senti foi, claro, eu nunca tinha tirado um café na minha vida em uma máquina profissional, né? Então eu tive de aprender tudo, do zero até o ponto em que eu cheguei. Eu tive de aprender a tirar o café, a tirar um café perfeito para o português, né? A saber quais eram os diversos tipos de cafés como eram, né? Porque aqui a gente tem café normal, café, às vezes as pessoas pedem um café curto, outras vezes um café cheio, outras vezes pedem um abacanado, pedem um carioca de limão, pedem um carioca, e por aí vai, gente. São tantos tipos de cafés que vocês nem imaginam. Então eu tive de aprender tudo isso. Além de aprender a lidar com os tipos de cafés, eu tive de aprender também a lidar com a questão do caixa, né? Fechar caixa, né? Então, é questão de aprender a fazer bebidas, porque uma cafetaria aqui em Portugal, ela não serve só café e lanches, ela serve também bebidas. Na cafetaria que eu trabalhei, a gente tinha só alguns tipos de bebidas, então não ia muito para a questão de vários vinhos. De vinho, por exemplo, nós só tínhamos o vinho do Porto, mas tínhamos outras bebidas, por exemplo, uma gin tônica, eu nunca preparei na minha vida, eu aprendi, né? Então eu aprendi muita coisa. E assim, ainda relatando as dificuldades que eu tive, gente, vocês imaginam alguém que estava há 9 meses ociosa, né? Ociosa e assim, sem fazer exercícios, de repente passar a ficar 9 horas em pé, claro, não só parada, mas se movimentando, atendendo. E vejo que eu peguei o mês de agosto, que é o mês mais forte aqui em Portugal, porque são as férias, né? As férias de toda a Europa. Então eu peguei assim um mês louco, gente, é loucura mesmo. Você tem assim a cafetaria completamente cheia e você atendendo tanto dentro quanto fora na esplanada, porque esplanada é a parte externa da cafetaria. Então, de repente, você está atendendo e você, assim, no início você tem de ir com um papelzinho anotando para você não se perder. Mas aí você depois pega uma agilidade, não demora, que você já chega levando um pedido e já volta perguntando a diversas mesas o que é que eles querem e você já consegue memorizar. Então você pega a agilidade em fazer tudo, você pega a agilidade em saber o valor das coisas sem precisar estar consultando toda hora, né? Então, em termos de dificuldades, assim, as dores que eu sentia nas minhas pernas, nos meus pés, durante todo o dia, e quando eu chegava de noite eu estava completamente acabada. Aí sobrava para quem? Para Marcelo. Marcelo tinha de fazer massagem, passando cremes na minha perna, nos meus pés, no meu joelho, para que eu aguentasse. Cremes assim, que dessem um alívio na circulação. E no dia seguinte eu estava lá novamente. E foi indo, aí com o tempo, as dores foram sumindo, tanto das pernas quanto dos pés. Só o joelho, que depois de 2 meses é que começou a incomodar bastante, né? Mas vamos deixar essa questão das dificuldades agora, senão a gente vai falar só sobre as dificuldades. Vamos falar agora da questão das experiências positivas que eu tive. Em relação às experiências positivas que eu tive, eu cumpri o objetivo que eu tinha, que era saber exatamente como é trabalhar em Portugal. E não é fácil, viu, gente? Não venham pensando que é fácil. É muito pesado. É muito puxado. Você tem de se virar assim em várias funções. Você tem de ser capaz assim de ter atividade, de querer aprender, de fazer aquela coisa. Tudo que você tem de fazer com muito amor, com muita paixão, porque senão não dá certo. Enquanto eu trabalhei lá, eu trabalhei com muito amor. Até porque as pessoas para as quais eu estava trabalhando são pessoas fantásticas. São amigos que eu vou levar para o resto da minha vida, certo? E assim, aprendi novas habilidades que eu também queria botar a mão na massa, gente. Eu só fui professora, eu queria botar a mão na massa. E assim, é fantástico. Para mim foi fantástico isso. Eu passar a continuar lidando com o público, mas de uma forma completamente diferente, né? Então eu passei a lidar com o público agora servindo cafezinhos, né, atendendo as pessoas, perguntando se estava bom, se não estava, os paniques, né, paniques são os folhados que nós temos aqui, fazendo tosta mista, tosta de cachorrão, tosta de chourição, fazendo torradas, né, então cappuccino,
café, chocolate quente. Então, muita coisa, gente, é fantástica. A quantidade de coisas que eu aprendi, eu me apaixonei. Eu me apaixonei por esse segmento também, certo? Então, valeu muito a pena. E eu também tive a capacidade de, assim, lidar mais de perto com os portugueses. E, assim, foi muito massa, gente. Muito massa. Não tive, assim, não fui desrespeitada, muito pelo contrário. Até quando eles sabiam que eu estava aprendendo, eles me ajudavam, os próprios clientes me ajudavam, né? Eu ficava lá na cafeteria sozinha, mesmo estando no início, e eu tive de me virar. Tive de aprender tudo. Então, dicas para quem está imigrando. Vejam, eu estou falando de uma atividade que eu exerci sem precisar. Mas, se fosse uma necessidade, se eu tivesse de continuar trabalhando nessa atividade ou em outra qualquer, por necessidade, não teria sido tão bom. Por quê? Porque passa a ser uma coisa de obrigatoriedade. Eu preciso ganhar aquele dinheiro para que eu possa me manter. Aí, se eu for demitida, você fica com aquele negócio na mente já. Então, pensem muito antes de virem, porque vocês não vão encontrar aqui em Portugal nenhum trabalho fácil. Não existe trabalho fácil, trabalho moleza aqui em Portugal. Não existe. Você se desgasta muito fisicamente. Você tem de vir preparado psicologicamente e fisicamente para trabalhar aqui em Portugal. E você, dependendo do salário, você vai precisar, no mínimo, você e seu marido, ou seja quem vier com você, 2 pessoas trabalhando, porque um salário mínimo não dá para vocês se manterem aqui em Portugal. Então, você precisa realmente vir com a cabeça feita, sabendo que você não vai conseguir um emprego na sua área. E aqui em Portugal não tem emprego. Aqui tem trabalho. E não é pouco. É muito trabalho. Aí, gente, vamos para as conclusões. Então, gente, concluindo, você, quando vier para Portugal, se você tem esse plano de vir para Portugal, você tem de se preparar muito. Ó, aqui, ó. O principal é aqui, a mente. Porque senão você não vai aguentar um mês aqui, não. Porque é muito diferente do Brasil. Tudo é diferente. Enquanto que no Brasil você tem emprego, você tem um tempinho assim de folga, você tem final de semana de folga, com exceção de quem trabalha no comércio, né? Aqui em Portugal é muito difícil de você encontrar qualquer trabalho, olha, eu estou falando trabalho, não é emprego, qualquer trabalho onde você tenha finais de semana livres. Você tem, em geral, um dia da semana de folga. E nesse dia da semana de folga, a única coisa que dá para você fazer é descansar e dormir. Sinceramente. Então, é vir muito bem preparado, estudar muito, saber que na sua área você não vai conseguir emprego. Só depois você pode conseguir, depois de muito tempo, talvez, se você fizer algum curso aqui. Mas caso contrário, gente, pode tirar da cabeça. Você não vai conseguir. Não vai. E isso é uma realidade que eu estou passando para vocês porque eu vivi essa realidade. E outra coisa, gente, continuem assistindo o meu canal, porque eu vou detalhar no próximo vídeo esse segmento da restauração, que é um segmento onde é o mais fácil de você conseguir o seu primeiro emprego. Mas também é um segmento que é muito difícil de você permanecer nele. Então, se inscrevam, ativem o sininho para novos vídeos que eu publicar, deem o seu like, compartilhem, vem comigo!